Oi, pessoal. Tô tentando ver se o negócio vira aqui, mas não vira. E daí, gente? Boa noite. Olá. Olha, a Cris já tá por aqui. Olá. Boa noite. Que bom te rever aqui, Cris. Que bom te ver, Ana. Nossa, fico me achando. Eu tô nervosa mais hoje do que da outra vez, porque é como se antes eu tivesse ido na sua casa e agora você está na minha casa. Pois é, que coisa de louco. Então, eu fiquei super nervosa também hoje, pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Foi um dia super corrido, porque é a casa da Ana, ela que conduz. Aí eu Sim. relaxei. Então, seja bem-vinda a essa minha casa virtual. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Acho que deve ter uma grande parte de mulheres, né? É, eu acho que a Cris dispensa apresentações, né? Enfim, já apresentei um pouco de você ali no post que fiz, mas acho que, tipo, todo mundo te conhece, né? Enfim, eu tenho a sensação de que todo mundo sabe quem é você. Bom, mas a Cris é bióloga de formação, né, Cris? Consultora de aleitamento materno, uma das peças raras deste país que trabalha e tem a coragem de tocar nesta palavra proibida chamada desmame, né? Então é uma das pessoas que trabalha também com essa consultoria, mãe de duas crianças incríveis, né? E vários outros atributos maravilhosos aí para esta pessoa, né? Mãe solo, né? Acho que esse também é um termo importante na tua história e no teu trabalho, né? Acaba ganhando uma Com, conotação importante. com Então eu certeza. quero primeiro agradecer, né, por você ter topado. Isso, né, a treta das tetas. Especialista em tetas e tretas, né? A Cris, ela é esta pessoa mesmo. Então, quero primeiro agradecer você ter topado esse convite. Eu fiquei muito feliz com a live que a gente fez, muito animada e com vontade de quero mais. E aí também recebi algum retorno das pessoas que nos acompanharam. E quando eu pensei então em fazer algumas lives aqui sobre esse tema, não tive dúvidas, né, de que eu queria conversar mais com você a respeito do tema. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite. A nossa live foi muito potente, assim, eu fiquei muito feliz de fazer e de tudo que repercutiu, né? Hoje a gente conversou rapidamente ali no Whats de Sim, que não é fácil esse lugar de defesa do desejo da mulher e quem fala disso sofre ataques virtuais e às vezes a gente dá uma desanimada, mas a gente continua quando vê que isso reverbera em quem tem a mente aberta, o coração aberto para ouvir coisas diferentes, né? é. Isso é muito importante, assim, eu acho que estava falando isso para a Cris nessa nossa breve conversa de hoje de tarde, assim, da potência, do quanto eu acho que é importante a gente furar certos discursos, né? Porque eu escutando você falar, né, desses ataques e tal, me vem na cabeça. Joga pedra na Geni, taca pedra na Geni, porque tudo que é da ordem do desejo feminino é muito difícil de ser sustentado e é um engodo a gente pensar que isso está dentro do campo dos homens em si, né? Isso está colocado de uma forma muito marcada na nossa cultura entre homens e mulheres e
todos os desdobramentos possíveis disso, né? Então, uma das formas de recobrir o feminino é com essa figura da mãe, né? Então, a mãe no campo, nesse campo idealizado, desta mulher que abriu mão da sua feminilidade para ser mãe, então esta sim, né? Ela pode ter um lugar cultural e bem visto e bem amado, etc e tal, e o que destoa disso é duramente recriminado. Vou começar então colocando uma questão, Cris, para você, pra gente, né? Porque não é também uma entrevista, pra gente, um bate-papo, como eu falei, né? Você fala um pouco, né? Mas uma questão que eu achei muito interessante, que uma das pessoas colocou quando eu abri a caixinha hoje de tarde, né? Para o pessoal colocar um pouco do que queria ouvir falar, foi assim, do porquê, né? Dessa crueldade entre as mulheres, né? Porque parece que tem assim sempre uma disputa, né, nesse campo. Então, tô pulando uma fase já, depois a gente retorna, tá? Né? Então a gente pensando assim, né, que o tema da live, né, o que é que tem quando não tem leite? Eu acho que a gente pode concluir já rapidinho e depois retorna que o que tem, dentre várias outras coisas, uma das coisas é que tem uma disputa entre alguma coisa que parece que, né, nossa, quanto tempo você amamentou, né, se amamentou ou não, e é pesado isso, né? Nossa, é muito pesado, né? Eu tava lendo esses dias, terminando de ler O Mito da Beleza, da Naomi, daqui a pouco vem o sobrenome dela. E na verdade, assim, eu tenho visto isso, vai ter a ver com a live, enfim, tenho visto muito esse movimento, como tem ficado aparente agora na pandemia, por exemplo, essa estrutura patriarcal que nos rege e como isso vai ter impacto em toda a nossa vida, na sociedade, mas no meio que eu falo, né, da maternidade. Por exemplo, os hospitais aqui em Porto Alegre fecharam centros obstétricos, fecharam plantão de emergência porque eles não têm cirurgia eletiva, né? Tava proibido cirurgia eletiva. Eletivo o quê? Silicone, plástico, etc, né? Todo esse consumo estético da mulher de enquadrar em padrões. Então, quando a gente começa a ler essas coisas sobre o mito da beleza, a gente começa a entender por que quem fala do diferente, quem fala de um feminino potente, acaba sendo tirada da sociedade, né? Porque não está exercendo aquela feminilidade. E dentro da maternagem vai ser isso, né? Tem aquela construção que vem desde a nossa infância de... olha o cabelo da sua amiga. Você não deixa eu botar um laço. A sua amiga deixa. E são coisas, entre aspas, pequenas e que vão criando uma história muito avassaladora. A minha avó, já falecida, né, viveu 97 anos, era uma figura muito sui generis, assim, e ela era uma mulher que sempre gostou de maquiagem, sempre gostou de unhas muito pintadas, né? E eu tenho uma irmã chamada Luísa, e a melhor amiga da minha irmã é Luísa também. E a outra Luísa, como a gente chama, que não é a da família de sangue, a outra Luísa, é uma guria super calorosa e agarrava a avó, é o jeito mais dela, minha irmã já é um pouco mais fechada. E a nossa avó gostava mais dela, né? Dizia assim, eu gosto tanto de ti, gosto um pouco menos da outra, assim. Porque aquela Luísa performava talvez uma feminilidade, como uma das minhas melhores amigas também, né? A minha avó dizia, olha, a Kika vem aqui me ver de batom, e tu não usa batom. E aí a gente acaba criando até um ranço, né? Dessa coisa de... Eu sempre fui uma menina que preferi 1000 vezes as coisas ditas de menino, que eram coisas que... Eu não tinha saco de brincar de boneca, eu gostava de aventura, eu gostava de coisa física, eu gostava de tensão, mistério, filmes de terror, né? Então, vivia essa comparação de, mas a fulana arruma o cabelo, tu tá sempre com esse cabelo. Eu fugi de casa aos 9 anos para cortar o cabelo curto de Joãozinho, sabe? Foi eu acho que uma das maiores transgressões da minha vida era talvez quebrar esse feminino, né? De ter um cabelão que eu não gostava de mexer, que eu não gostava de tratar. E isso acaba virando uma constante, uma coisa recorrente dessa comparação que faz que quando a gente se torne mãe, e aí a gente vai para a área do aleitamento,
vira mais fêmea, mais mãe, mais mulher quem aleita mais, quem pare, que podem ser experiências individuais muito maravilhosas, claro que podem ser, e acho que dentro da gente mesmo tudo bem a gente sentir esse poder dentro de um desejo do que a gente queria, né? Mas isso não é mãezímetro. Isso não pode ser um mãezímetro, né? Uma escala de boa mãe. Mãezímetro, gostei dessa. Gente, eu amo mãezímetro. Um dia eu ainda vou fazer um cardzinho assim, mãezímetro. Em tom de deboche, só que eu fico com medo de fazer deboche, porque a galera pode levar a sério e querer pontuar, ficar muito chateada, porque ela é menos mãe, né? Dentro do meu mãezímetro. Mas eu não tenho a menor dúvida de que isso aconteceria, é um perigo. De fato, é um perigo. E acho que, assim, essa é uma das primeiras coisas, porque eu me lembro de quando eu estava grávida, não faz muito tempo, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses, né? E quando eu estava grávida, eu me lembro das pessoas falarem, né, assim, ao longo da minha gestação, várias vezes. Nossa, e a amamentação? E pra mim foi trágico, etc e tal, etc e tal. E eu não podia. Quer dizer, não podia, não. Acho que não fazia sentido eu levar tão a sério aquilo, assim, né? E aí era essa coisa da gestante, muito preocupada com o parto, como é que vai ser o parto, etc e tal. Mas aí eu me lembro que quando, né, minha filha nasceu, e aí, tipo, não tem intervalo, né? Já começa a amamentação. Então é assim, tipo, nasceu, bora lá amamentar, e a sensação que eu tinha é que eu não tive tempo, né, de pensar nisso, de me preocupar com isso. E aí eu pensava, nossa, eu devia ter me preocupado, olha só, devia ter estudado, devia ter feito curso, devia ter sei lá o que das coisas, que foram coisas que eu evitei propositalmente para não pirar demais, assim, né? Então, assim, acho que a amamentação, ela chega, isso que eu tenho pensado um pouco, assim, no sentido de como uma continuação do parto. Né? E é por isso que eu dizia para você, né, que eu acho muito fundamental, aliás, não me parece que faz sentido na vida uma consultora de amamentação que não fale em desmame, porque não tem como pensar que tem amamentação sem desmame, uma vez que só existe amamentação porque tem desmame. Né? E aí me parece assim, que tem uma construção aí entre o parir e a amamentação como uma continuação desse ato de parir, porque é uma ingenuidade pensar que você vai parir uma criança em 20 horas, em 2 horas, em 30 horas, né? Não, exato. Né? E assim, quem gostou do ato de parir, no final das contas, separa isso muito bem, né? Eu sou uma pessoa que tive 2 partos normais, o da Júlia foi um parto natural, um parto rápido, eu amei o ato de parir. Então eu falo muito que eu queria, e o meu boy tá aí assistindo, acabou de dizer que eu tô de verde. Amor, não te assusta, tá? É um exercício teórico. Eu queria muito gestar e parir. Eu não queria mais amamentar, eu não queria mais criar, eu não queria essa continuidade. Eu queria a potência quase orgásmica daquela força do corpo na hora do parto que eu senti pra mim, que não é balizador da história dos outros, né? Mas é isso. No momento que tu concebe a ideia de um filho, e a gente está falando aqui de um filho que foi desejado, porque a gente sabe que no Brasil a maternidade ela é compulsória, a gente não tem escolha, né? Uma falsa ideia de escolha, porque pode ter um monte de método anticoncepcional, mas as mulheres não são ensinadas a usar decentemente, os homens não fazem parte dessa contracepção, então a gente tem uma maternidade compulsória. Enfim, quando fecunda aquele óvulo e a gente se entende grávida, são processos contínuos que não dá tempo da gente, né? Que não dá tempo da gente assumir e entender algumas coisas. A amamentação de segundo filho é sempre melhor que a do primeiro. Que bom seria se todas nós já nascêssemos mães de terceiro, quarto filho. Porque é isso que tu falou, né, Ana? É tanta coisa que a gente tem que se preparar para o momento do parto, etc., que a amamentação fica como se fosse, assim, uma coisa muito depois. Uhum. E na verdade, meu Deus,
tempo aí para pensar nisso, né? Ai, nossa, até o bebê nascer. Só que aí até o bebê nascer, ou estão te costurando e já te botaram o neném na teta, ou tu juntou ele com as tuas mãos, enfim, independente da via de parto, aquela criança, ela precisa refazer aquele cordão que foi cortado através do seio, do colo, do afeto, do abraço, enfim, ela precisa reconectar aquele cordão. E ninguém te diz isso, que é cortou, conectou de novo, de alguma forma. E aí, quando a gente, essa forma vai ter o seio, é surreal, porque é isso, gente, deixa respirar. E aí, como é que acontece, assim? Como é que é na tua experiência, essa maior parte das mulheres que você atende? Como é que são esses problemas, né, que se tem, essas dificuldades, né, que se tem no campo da amamentação, mais físicas, mais psíquicas, ou como quando chega isso de não ter leite, o que é não ter leite, né? Eu acho bacana a gente falar assim do ponto de vista técnico, né? As condições para não ter leite, ter pouco leite, uma hipogalactia, uma condição fisiológica de que aquela mulher não seja capaz de nutrir com o seu leite o filho, estamos falando de fisiologia mesmo, são muito raras. São muito raras mesmo, são condições bem específicas. Vamos dizer, né? Algumas mulheres, por exemplo, com redução de mama vão ter mais dificuldade de amamentar. Mulheres com hipotireoidismo, mulheres que no início da adolescência tiveram um desenvolvimento mamário inadequado, que tiveram síndrome de ovários policísticos. São mulheres que vão ter um risco aumentado de não dar conta do aleitamento, do ponto de vista fisiológico. Isso é uma parcela pequena. Se a gente pega no Brasil, a média de aleitamento é 54 dias só. E chegar aos 6 meses de amamentação, e não é nem exclusiva, é privilégio de menos de 40% das mulheres. Então, se a gente pega esse dado, a gente vai pensar que 60% das mulheres são deficientes, no sentido de deficiência de produzir leite. Não. É muito má orientação, é muita falta de conhecimento mesmo, né? Então, sim, a informação faz diferença. Mas tudo bem que não dá conta no teu primeiro filho de conseguir informação de parto e amamentação. E é isso que a gente tem que tirar das costas e talvez balizar o que é mais importante. O movimento da humanização do parto no Brasil, do qual eu fiz parte, acho que ainda faço parte, mas talvez não numa forma tão efetiva, né? De trazer a construção da mulher, do voltar ao parir. Ele fez um movimento muito grande nisso e a gente esqueceu um pouco do depois desse aleitamento. Então, as mulheres elas estão batalhando para ter o direito de um parto digno, um parto sem violência. E é tanta energia que tu tem que despender nisso quando o teu objetivo é esse, que não sobra espaço para o depois. Então, grandes partes dos problemas do aleitamento são de má informação da própria gestante, né? Má informação da equipe hospitalar. Ainda existe muita gente que não tem uma capacitação adequada, que usa estratégias de 30 anos atrás. Começa com o desrespeito, né? O bebê nasce e aquela mulher para de existir, existe um peito, que aí a enfermeira vai lá, a técnica vai lá e diz, é assim que bota o neném, tá, aperta a teta da mulher. Eu já atendi mulheres com hematomas, que vieram do hospital, fico imaginando, sovar a mulher inteira. Como é que essa mulher não vai se sentir violada? Como é que eu vou conseguir me aproximar dessa mulher, sabe? E o meu trabalho muitas vezes é simplesmente só olhar, só me afastar e dizer, me mostra como tu faz. No hospital, às vezes, não tem tempo, né? A técnica, ela tá preocupada com o bebê. Aquele bebê tem que se alimentar, porque se ele fizer uma hipoglicemia, ele queima mufa, né? Queima cérebro, fica com uma lesão. Então, pega neném, aperta aquela teta e vai. É tanta violência com o nosso corpo que tu já começa essa experiência, né, do nascimento e da amamentação baseado na dor. E a dor é uma das principais causas de desmame precoce. E aí, o que nos dizem quando a gente está com dor? Ao invés de dizer, nossa, dor não é uma coisa legal, vamos buscar ajuda, as pessoas dizem, mas tu aguenta, tu é mãe,
Uhum. Tu precisa aguentar, eu suportei, meu peito sangrava, deu figo, aqui no sul falam muito deu figo, né? Fissuras, e tu tem que aguentar. E aí é óbvio que esse leite seca, real e metaforicamente, por causa da dor. A mulher que está com dor, ela evita amamentar. O bebê vem menos ao seio, a produção é controlada por essa sucção do bebê. Ela também começa a sentir menos leite e daqui a pouco esse leite acaba sumindo mesmo por uma dor física e uma dor emocional muito grande. E isso é concreto, assim, eu me lembro que quando o Henrique nasceu, o meu mais velho, ele tem uma questão, ele tem a língua presa, que é um fator de dificuldade na amamentação, fissura a mama, o bebê faz uma baixa ingesta, e ele tinha uns 5 dias, 6 dias, e eu estava sentada no chão da minha casa, dizendo pro meu ex-marido assim, por que que eu não acredito em Deus? Porque se eu acreditasse, eu rezava para ele secar meu leite, para eu não ter que passar por isso. Sim, E aí o meu ex olhou para mim e disse, mas tu não é obrigada a passar por isso. Tu sim. não quer passar por isso? Tu não precisa passar, ninguém tá te obrigando, só me diz como eu te ajudo. Tu quer ajuda, eu vou te levar no banco de leite. Tu não quer ajuda, eu vou comprar uma mamadeira, porque a criança tem que comer. Fato. Aquilo foi um chacoalhão, ele é alemão, né? Alemão chega dando no meio da gente. Mas tu não é obrigado, ninguém tá te obrigando a passar por isso. Tu quer ou tu não quer? Ai, tá, eu quero. Então vamos se organizar dentro desse querer. Foi uma outra história de amamentação que hoje em dia eu vejo como sucesso dentro das limitações que eu tinha, né? Então essa falta de leite, do ponto de vista biológico, ela é uma minoria das mulheres. E eu sinto muito que eu Interessante, fiquei porque muito... mesmo nessa minoria das mulheres, também tem culpa. Claro que tem. Né? A pessoa escuta desde que, sei lá, fez uma mamoplastia aos 14, 15 anos, né? E aí vai ter filho 20 anos depois, ter 20 anos pensando, talvez eu não amamente, talvez não amamente, talvez eu não amamente, muito provavelmente, né? E quando tá diante da coisa, é como se isso desaparecesse, né? E é. Como assim não pude amamentar? Não, e é tão louco assim, ó, porque aquela mamoplastia, naquele momento, fez parte da significação dela enquanto mulher. E É. elas precisam se perdoar. Pô, tem meninas, né? Eu tenho uma grande amiga de infância, assim, de adolescência, que ela tinha uma mama daquelas, né, que tu anda encurvada, que com 15 anos a marca do sutiã era um troço surreal, assim, tanta mama. Ela fez uma mamoplastia muito cedo, porque ela tinha, inclusive, lesão de coluna. Sim, Quando o filho dela nasceu, ela ficou frustrada porque, né, não conseguiu, estava com muita dificuldade para amamentar. E por que que ela fez aquilo? Eu falei, eu me lembro por que tu fez. Eu me lembro, tu caminhava toda torta, tu tinha marcas cortadas do sutiã, porque a gente ia nas festas na adolescência descobrindo a sexualidade, tu só usava gola alta. Tu precisa que eu te lembre da menina que tu era e do que tu virou depois dessa cirurgia que pra ti fez bem pra saúde, fez bem pra autoestima? Paciência, é um efeito colateral. E ela disse, nossa, né? Só que nem sempre a gente lembra. Também existe assim, Ana, por exemplo, as mamoplastias. Há alguns anos atrás eu tive acesso a um documento, eu nem sei como estará hoje, da Sociedade de Cirurgia Plástica, e não mencionava, naquela autorização lá, consentimento informado, não mencionava dificuldades no aleitamento. E muitas mulheres fazem a cirurgia e perguntam para os médicos, eu posso amamentar? E eles não mentem quando eles dizem, claro que pode. Afinal, a mulher ainda vai ter mama, vai ter mamilo, vai ter areola. Mas exato. eles não dizem, pode, mas o índice de aleitamento materno exclusivo em mulheres com cirurgia de redução de mama cai para 20%. 20%. 20%, porque corta ducto, porque tira tecido, porque a vazão é pequena, porque são mulheres com mais dificuldade de produção, o bebê ganha menos peso, precisa um pediatra muito engajado na causa. Além do bebê mamando, vai ter que ter uma ordenhadeira do lado, então a mulher vai ficar 24 horas sentada, ou com o bebê ou com uma bomba. Será que se ela tiver acesso a toda essa informação, ela vai fazer aquela escolha?
Se ela fizer, ela não tem que ter culpa, mas a culpa bate por causa disso, porque eu acho que sempre nos falta alguma coisa de informação. Uhum. E quando nos falta essa informação, sobra discurso. Ah, mas eu tenho redução de mama e eu amamentei. Claro, minha filha, teu alecrim dourado, tu tá dentro dos 20%. 80% não amamentou, mas os 80% estão com vergonha de dizer, eu não deu, faltou. Sim, sim. E recai já como essa primeira marca, assim, né, de culpa que vai de tantas outras que vão cair aí no campo dessa maternidade, né, dessas mulheres que se tornam mães, né? É, a gente pensa, assim, pelo viés psicanalítico, né, o quanto de histórias que cada um de nós viveu, e aí pensando a mãe e o pai também, né, que cada um viveu com a sua mãe, muito especialmente, e que vão ser revisitadas, né, logo após o nascimento dessa criança, pais mais envolvidos, né, não pai no sentido biológico, né, porque não é disso que se trata, né, na vida humana, né? Uhum. Nem mãe é aquela que pariu, e nem pai é aquele que cedeu o seu material genético, né? Então, no sentido afetivo, no sentido da linguagem, né, da função materna e da função paterna, essas pessoas elas vão ter acesso de novo a conteúdos inconscientes sem saber do que se trata. Né? Então, às vezes, assim, tem muitas coisas transgeracionais, né? Que passa de mãe para filha, de mãe da filha para mãe da mãe, né? E que uma passou para outra, que outra passou para uma. E aí recai muito, assim, nesse peso da fala da própria mãe, né? Então, a mãe da mãe, o quanto é pesado, né? O quanto tem valor, o quanto tem efeito, o que ela diz ou o que ela cala nesse tempo sequente, né, a esse nascimento do primeiro filho, mais especificamente, que é quando vai nascer uma mãe enquanto primeiro, porque acho que na segunda, terceira, quarta experiência, uma mulher enquanto mãe, que já nasceu enquanto mãe para um filho, pelo menos, ela já consegue filtrar um pouco mais o que é que vai fazer sentido ou não. Mas esse susto que é o tornar-se mãe do primeiro filho, né, parece que recai um peso maior sobre essa fala e sobre esse histórico de como é que as coisas aconteceram, né? Ah, isso eu recebo muito, assim, na consulta de amamentação, elas me trazem assim, eu acho que eu não tenho como amamentar, porque a minha mãe não me amamentou, né? Como se fosse, assim, muito genético e muito um controle genético, sem saber o que que aquela mãe passou. E claro que isso faz total diferença, né? Eu tenho uma mãe que eu tenho um irmão que é 13 anos mais novo. Então, quando ele nasceu, eu me lembro claramente de tudo. E eu me lembro de ver minha mãe amamentando. Amamentou 6 meses. Minha mãe era fumante, parou de fumar para engravidar depois dos 40 anos, era um desejo esse bebê. Parou de fumar, engravidou, passou os 9 meses da gestação, amamentou 6 meses. Eu acho que no dia que o João fez 6 meses, a minha mãe olhou para a cara dele, ele era gordo, falou: chega, para mim deu. E eu lembro disso, ela, tipo, sentando no pátio com um cigarro e um cafezinho. Cara, ela ficou 9 meses, mais 6, 1 ano e pouco, né? Quase até engravidar e tal. Enfim, ela ficou 2 anos desejando aquele momento, sabe? E eu não falo isso com peso nem nada. Tipo, ela olhou para ele e entendeu que para ela tinha bastado. Nenhum momento para mim passou na minha cabeça que eu não conseguiria amamentar meus filhos, porque eu sei que eu mamei pouco porque ela voltou. Ela sempre fala, tu mamou, mas mamou pouco porque voltou a trabalhar e tal. E esse peso do discurso tem muito nas relações da falta de leite, da transgeneridade. Muito. Ai, eu não tive. E sogra, gente. A mãe do cara também é muito difícil, né? Porque aí a gente tem mais dificuldade de colocar essa barreira e elas não falam que elas não conseguiram, mas começa assim, tá chorando de novo. Será que teu leite dá conta? Bom, no momento que tu bota será numa frase para uma puérpera, já era, acabou.
sim. E aí vão aparecer outros problemas, né? Que é assim, muitas vezes, né? Muitos homens têm dificuldades, né? De entender, não os homens em si, né? Os homens, as mães, as mulheres, as amigas, as vizinhas, seja quem for. Mas o quanto é difícil para a cultura, né? Para a sociedade num todo acolher algo desta mulher que está se tornando mãe, porque ela também não se torna mãe assim no parto, né? Tipo, puf, te nasceu, uau, virei mãe, agora eu já sei como apostar nas coisas e como é melhor fazer e etc e tal, né? E acho que também ela precisa de um acolhimento, inclusive em torno dessas frustrações em torno da amamentação, né? Eu usei os serviços de uma consultora de amamentação quando eu tive minha filha. É a Vanessa, ela tá até por aqui. A Vanessa Bober, recomendo muitíssimo para quem for daqui de Curitiba, porque ela foi uma peça muito importante, assim, nisso. E, enfim, porque é alguém fora dessa situação toda, né, que vai falar um pouco, né, dessa parte fisiológica, de fato, porque acho que isso, além de ter um impacto em si, por si só, do própria fisiologia, tem para além disso um certo amparo para esta mulher que, enquanto mãe, consegue dissolver um pouco das culpas, né? Sobre as coisas não aparecerem desse jeito. E eu acho que tem um problema também aí, Cris, que é um problema de uma diferença geracional de compreensão sobre o funcionamento das coisas, né? Então, muito do pessoal que defende aí a livre demanda, já vou pedir para a Cris falar disso, tá, gente? Tem um monte de gente pedindo para você falar de livre demanda. Então, enquanto tem um pessoal que defende essa livre demanda forever, até a criança for uma idosa e decidir por conta própria que ela pode cortar com esse módulo de satisfação com a mãe, por outro lado, tem uma série de pessoas que vão entender que isso não tem a menor função, né? Que não serve, não tem para nada, não tem porquê, né? É a diferença que basicamente um monte de gente fala, né? Das consultoras falam, é a diferença entre você comer uma saladinha, né? Tomar o leite materno, ou comer um churrasco, né? Que é tomar mamadeira. Então, a mamadeira é demais, a criança fica satisfeita demais, demais, demais. E a livre demanda com o peito faz com que a criança fique o tempo todo demandando, né? E isso vai colocando estas mães também num lugar de uma certa objetalização em relação à criança, né? Eu acho que tem um ponto em que uma coisa vira outra e essa coisa não é clara para nós, né? Então eu vou jogar para você essa bola bomba da livre demanda. Adoro. Não, adoro, né? Porque eu quero aproveitar, então, para dar mais margem para quem me odeia seguir me odiando, porque essa energia também acaba sendo uma energia criativa, né? Para gente que tem que, enfim, pensar em como se defender de coisas que são tão malucas que a gente não tinha nem que estar batendo palma para louco dançar, né? Mas assim, existe a livre demanda, o conceito dele foi mal interpretado e eu tenho que ter muito cuidado no que falar, no sentido de que a livre demanda ela é muito importante para uma autorregulação dessa díade, né? A produção de leite materno ela depende de um adequado esvaziamento dessa mama mecânica. Esvazia a mama, vai produzir mais leite, né? E essa produção ajusta à medida que o apetite da criança vai ajustando. Então, num primeiro momento, um recém-nascido que tu não sabe se é frio, fome, sono, etiqueta, ele fez, é teta, beleza, ótimo. Primeiro mês ele precisa mamar muito, o risco é grande de desidratação, etc. Se tá tudo fluindo bem nessa amamentação, e essa criança vai virando, né, aquele bebê vai virando gente, porque um recém-nascido, o que ele faz, gente? Xixi, cocô, chora, mama e dorme. Ele começa a virar uma pessoa, quando ele, né, tu sorri, ele sorri de volta. E aí tu fica, ai, que amor! E aí, e aí quando ele sorri de volta, tu começa a falar com ele. Só que quando a gente fica no discurso livre demanda para todo sempre, e cuidado, até os 6 meses é livre demanda no sentido,
Vamos pensar que é fome, vamos dar o peito, não é dar de 3 em 3 horas, que é a cultura da mamadeira, mas tudo bem tu olhar para o teu filho e pensar, poxa, por que ele tá chorando? Ele mamou faz meia hora. Será que ele tá com sono? Será que ele tá com calor? Vamos tentar achar outra resposta que não botar no seio. E esse pessoal que prega essa livre demanda para forever, como tu falou, até a criança está idosa, faz 84 anos, Titanic, ela não ensina a mulher a olhar os sinais de saciedade ou de uma boa mamada. Porque, meu Deus, tu dá poder para essa mulher e ela começar a olhar e dizer, cara, esse bebê fez uma mamada super efetiva, chega. Eu vou embalar para ele nanar porque eu não quero que ele mame no meu peito. Não, é peito, gente, sono, regula com peito. É óbvio que para o bebê sugar calma, sugar no seio ajuda a induzir o sono. Para muitas famílias isso vai ser uma opção muito maravilhosa, muito gostosa, que vão poder se entregar, mas existe um monte de gente que não vai ter nem essa capacidade emocional de entrega, ter tudo, nem a capacidade física, né? Tem um outro filho em casa correndo, enfim, não tem babá, não tem empregada, não tem... E aí o pessoal fala assim, é que a mulher que está cansada, ela precisa rede de apoio. Concordo, 100%. Mas muitas vezes a rede de apoio não existe, porque tu não tem. Ou é rede de agouro, como diz uma pediatra que eu amo, a Vânia Gato, do SOS Pediatra, que ela diz, tem vezes que é rede de agouro. É tanto palpite que é melhor, né? E aí acaba que a gente perde a chance de começar a observar as respostas dessa criança. Com 4 meses, tu sabe exatamente se a criança está incomodada porque tá cocô, se é frio, se é sono. E tu começa a conseguir ver se tá chorando, será que é sono? Se a mãe quer botar no peito, e ela sabe que é sono e quer botar no peito, tudo bem. Mas a maioria não sabe. E ela bota no peito. Sim. E a criança dorme no peito, óbvio. E aí ela tenta tirar do peito, a criança acorda e chora. E aí a criança fica 24 horas plugada e isso chega a 6 meses, a 1 ano. E as mães não sabem se comunicar, né? Sim. E vira essa linda para sempre com uma falha de comunicação. Peito resolve tudo. E fica essa fantasia que é de quando for para não ser, então a criança vai simplesmente romper com isso, né? O desmame noturno. Ela acorda porque ela precisa mamar ainda de noite. Quando for para não mamar mais, ela não vai ser assim por toda a vida. Mas você tem fôlego para aguentar isso até os 4 anos de idade? Ficar acordando de madrugada, né? A cada 2, 3 horas para dar pingadinho de leite pro seu bebê? Porque eu de fato acho que isso é uma questão. Acho que quando a mãe tem fôlego demais, é uma questão. Né? Que tipo de satisfação é essa que tem no campo da maternidade que é tão infinita? E aí me parece que a gente tem um lugar muito propício, né, na internet, né, nas redes sociais e tudo, onde essas mães pagam é isso, e olha só como eu não sofro, porque é isso infinitamente, né? Vocês que lutem para não sofrer também. E aí, esses incômodos, esses cansaços maternos, que a meu ver são extremamente benéficos para a mulher, para a criança, para o pai, para todo mundo, né? Que estão ali, eles são interpretados como sendo da ordem de uma falta de dom para a maternidade, né? E aí acaba gerando um excesso desses ditos, né? Que outro dia até postei um texto no Instagram do eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Eu sei que tem muitos desdobramentos muito complicados disso, mas me parece que numa grande maioria fica nesse sentido, como se amar ser mãe seria amar ficar se doando eternamente e abrindo mão do cigarrinho, né? E do café, como você coloca para sua mãe, até o seu irmão decidir que para ele deu, né? E é um tanto pesado atribuir tudo isso para uma criança que está descobrindo as coisas, até porque a criança vai descobrir isso na relação com o outro, né? Então, por que a criança chora? Não é por fome só, né? A gente sabe disso. Todo mundo que já passou por alguma questão com a amamentação, e aí tendo amamentado ou não tendo amamentado, sabe que a criança chora porque chora, sabe Deus por que raios um bebê chora, né?
O que vai acontecer como efeito do laço que essa mãe faz com essa criança é uma interpretação. Então a mãe interpreta, é fome, e ela faz uma aposta nessa interpretação, enfia o peito naquela criança, né? Ou enfia uma madeira naquela criança, e, sei lá, faz alguma coisa, e a criança para de chorar, fala, bom, então era fome, né? É frio, é calor, e etc e tal. Mas quando isso tudo fica colocado unicamente nesse universo das interpretações maternas, isso vai gerando uma cola onde é muito difícil do outro entrar. Né? E aí me parece que essa coisa desse apelo à rede de apoio, muitas vezes fica assim, todo mundo precisa ajudar essa mãe para que ela possa se dedicar única e exclusivamente a esse filho. Quando a rede de apoio, muitas vezes, é pra você fica com a criança que a mãe quer ir na esquina, que a mãe quer ir tomar uma cerveja, que a mãe quer ir tomar um café, que a mãe quer ir mexer no Instagram, seja lá o que for, né? Que não seja necessariamente ficar servindo de um modo objetalizado a essa criança. Com certeza, nossa, isso daí e como é difícil para os outros perguntar o que essa mãe quer. Eu vou ser rede de apoio para tu ficar com o nenê. E é ótimo, muitas mães querem isso. Eu quero que tu lave a minha louça para eu ficar com o nenê. Ótimo. Especialmente no começo, né? É isso, não me enche o saco, deixa eu aqui, né? Mas às vezes vai ter coisas assim duras. Tomara que a minha mãe não esteja assistindo e não se magoe, mas eu nunca vou esquecer a filha tinha 1 ano e 5 meses. E era Dia das Mães, ela vinha pra cá e ela perguntou: o que eu quero de Dia das Mães? Eu disse: eu quero que tu fique com as crianças, eu quero ir pro cinema. Mas eu não quero ficar com vocês. Ela tava vindo ficar comigo, com meu irmão que mora aqui, com os netos. Eu falei: eu não quero ser mãe, eu quero ir pro cinema. Ela falou: ai, que horror, então o que tu quer? Eu disse: então eu quero uma blusinha. Ganhei 2 blusas lindas, maravilhosas. Não fui no cinema e fiquei muito frustrada, porque eu queria muito. Tipo, eu não queria ser mãe aquele domingo de Dia das Mães, sabe? Sou mãe solo, eu queria que alguém ficasse com aquelas crianças no domingo para fingir que eu não era mãe. Pra eu ir pro cinema e fingir que eu não era mãe. Agora, numa fase agora que eu tô da minha vida, que as crianças estão maiores, o sonho da minha vida é ganhar café na cama, de Dia das Mães, aquela coisa bem clichê. Mas é isso, são as fases vão passando e a gente não escuta essa mulher do real desejo, né? Eu quero ficar, que tu fique com ela porque eu quero ir na farmácia comprar tinta pro meu cabelo. Azar que eu vou deixar meu recém-nascido por 2 horas, eu preciso sair e não sufocar. Então, essa construção, e aí dentro do aleitamento isso pesa muito, né? Porque a única pessoa que consegue dar é aquela mãe. Uhum. E uma mãe que realmente quer amamentar sabe que mamadeira, chupeta, principalmente no início da amamentação, vai atrapalhar a biomecânica da mamada. Pode ter outros benefícios envolvidos, mas a biomecânica da mamada vai ser prejudicada por isso. E se essa mulher não quer, as pessoas também não dão conta daquele neném e tudo vira mãe, né? Aham. Chama a mãe, porque ela não fica comigo, porque só fica com a mãe. Cara, e aí a gente tem problemas que as pessoas não querem encarar. Uma criança de 1 ano e meio que acorda 5 vezes por noite para mamar, das 2, uma. Ou não está mamando, está fazendo só sucção não nutritiva, porque acostumou a dormir assim. E é uma questão que está afetando o sono da mãe, da própria criança. Sim. Do cônjuge, né? A cônjuge ou cônjuge que estiver junto. Vai estar afetando a família como um todo. E se a criança mama de verdade 5 vezes na noite, mama a full, como a gente fala aqui no Sul, tem problema igual. Cara, uma criança que mama de 1 ano e meio, que mama 5 vezes por noite, mamar, esvaziar uma teta ou esvaziar uma mamadeira, ela não vai comer de dia. Então a gente tem problemas. E ninguém quer falar dos problemas da amamentação e como resolver. E muitas vezes uma interdição parcial, um desmame parcial, um desmame noturno, uma família que dorme melhor, vai trazer benefícios, vai fazer com que essa mãe consiga amamentar 2, 3 anos feliz, com qualidade. Só que quando a gente fala intervenção, o que a galera assim lê? Deixar no berço chorando, que foi uma coisa muito disseminada ali nos anos 90, 2000, e que hoje em dia a gente sabe que não precisa ser assim, né? Dá para acolher, mas esse choro também é isso, é o que a gente dá
dá de valor para esse... Se essa criança que está só chupetando ali, as consultoras odeiam que fale isso, né? Vão gravar esse pedacinho e dizer que eu falei. Porque é a linguagem que as mães usam e eu quero me identificar com as mães e não com as minhas colegas. O bebê está fazendo sucção não nutritiva, não está com fome, tudo bem ser embalado. É. E aí tem coisa como o choro também, né? Porque entende-se o choro como sofrimento da criança, né? Então deixar chorando é abandonar, né? E muitas vezes, assim, gente, criança chora, né? O bebê chora. Os bebês se expressam de que jeito? Você quer que ele fale, que ele declame Otelo para você? Ele chora, porque é assim que ele consegue acessar algum tipo de linguagem que depende da interpretação do outro. Se esse outro interpreta algo desse choro como uma fala, como algo para além do que pode ser tão rapidamente respondido com o peito, acho que a gente abre uma margem para muitas outras coisas. Mas é preciso também que os pais não se apavorem tanto também com um choro, né? Com a criança. Acho que tem muito da demonização também do choro da criança, né? Tem. Não, e aí assim, a gente vê mulheres. Uma coisa é um recém-nascido, que é um... Eu não sei o que um recém-nascido é, ele é uma entidade que, enfim, e naquela simbiose de mãe recém-nascida, tu entra naquela vibe de não fazer xixi, só fazer cocô quando dá. E tudo bem, eu acho que é uma fase que a gente precisa meio que se destruir para se reconstruir nesse novo entendimento enquanto pessoa, né? Que até ontem tu fazia o que tu estava afim e tudo na hora que tu queria, agora puta que pariu, tem isso. Mas assim, um ano, 9 meses, não dá pra tu não conseguir fazer xixi sem a criança estar mamando no teu peito. Uhum. Qual é o problema de sentá-la no chão e ela vai chorar enquanto tu faz o teu xixi? E o teu xixi vai sair, tu não vai ter uma cistite e o teu bebê não vai morrer esfarelado. E aí tu comunica pra ele, meu amor, eu te pego quando eu terminar meu xixi, mas eu preciso fazer xixi. Preciso fazer meu cocô, sabe? Preciso tomar meu banho. Sim. E ninguém diz que a gente pode. E a gente entra nessa espiral maluca. E de uma interpretação do outro, né? Porque assim, né? Uma coisa que eu pensava e eu escuto isso muito em consultório de amigas, que assim, o que os vizinhos vão pensar? O bebê chorando nessas horas. Então eu preciso calar o choro do bebê logo, que é para não colocar em questão, né, esses pares, essa comunidade, né, esse entorno a respeito da minha eficácia enquanto uma boa mãe, né, enquanto alguém que dá conta das coisas. E isso eu acho que quando a amamentação não funciona já no começo, recai com uma força muito mais avassaladora para a mulher, porque tá nesse momento mais crucial, mais primitivo, né? Em que ela ainda está se constituindo enquanto mãe, então não é um desmame, é uma amamentação que não acontece, né? E frequentemente são mulheres que, mais recentemente, agora com essa coisa da consultoria de amamentação e tudo, né? Que eu escuto de mulheres que vão escutar coisas de consultoras de amamentação, que são coisas assim que faz todo sentido, mas acho que tem muito jeito de dizer, e que vai ficar assim, então não deu certo a amamentação porque eu dei chupeta, então eu estraguei tudo. Então, além de não conseguir amamentar, fui eu que ferrei com a amamentação ainda, porque eu dei chupeta ou porque eu dei mamadeira, e aí eu estraguei tudo. A criança desaprendeu e aí é isso agora. Nossa, e tudo recai sobre a mãe, né? Assim, é impressionante como o outro genitor, quando ele existe, né? Porque às vezes, enfim, vai ser uma mãe solo, mas as outras pessoas envolvidas, elas não têm responsabilidade sobre absolutamente nada. E talvez isso também seja dentro dessa construção patriarcal de que o filho é da mãe. E inconscientemente, por mais, né, eu sempre digo, eu sou uma feminista em construção, sempre serei, e uma machista em desconstrução. Porque é muito difícil a gente dizer, não, pera, tu fez esse nenê comigo, ou mãe, tu tá aqui comigo, assume um pouco essa criança, porque aí tudo é da mãe e a gente assume tudo total pra gente. Eu queria ver se tem grupo de pai, Ana, dos pais se escabelando, dizendo, nossa,
eu incentivei a minha mulher a dar chupeta, eu saí, comprei a chupeta e botei na boca do meu filho, e o meu filho desmamou, a culpa é minha. Mas duvido, sabe? Se tiver 2 ou 3 é porque eles querem ocupar algum espaço. Porque não posso acreditar que esse discurso realmente passe na cabeça deles. E por que que a gente assume tudo isso pra gente? É uma culpa. Eu não sei por que que não bota a culpa junto com a placenta no lixo hospitalar, mas nos dão um bebê e um pacote de culpa maior do que os 3 quilos do bebê. E aí todo mundo que tenta deixar essa culpa de lado, seja enquanto mãe ou seja enquanto profissional, é duramente atacado. E eu entendo que faz parte, quando a gente está muito envolvido ainda com o processo, muito apaixonado pela amamentação e pelas possibilidades do corpo, é difícil a gente ouvir caminhos diferentes. Com certeza, né? Uhum. Sim, enfim, quando você fala, né, duvido que tenha grupos de pais e que etc, não que precisassem, né, não é que então, né, ai, precisa então, cancela o pai, porque tem muito disso, né, cancela o pai porque o pai não se preocupa igual a mãe, então dane-se o pai que precisa entender que aquele corpo é do bebê, não é da mãe, não, não é isso, né, mas é assim, é desproporcional mesmo, né? Então, muitas vezes, essa dificuldade de compreensão masculina, né? Diante desse cenário, desta mulher-mãe, precisa ser levado em conta, né? Acho que, inclusive, tem essa demonização dos pitacos, né? Às vezes, e muito frequentemente, são pessoas que elas estão muito preocupadas com aquela mulher enquanto mãe. Só que eles falam de um lugar que é o lugar que eles podem, que não é o lugar que ela tá, né? E aí é entendido como uma falta de compreensão absurda, né? Como se tivessem destituindo, né, essa mãe que ainda está aparecendo. E aí também acho que tem essa coisa desses discursos internéticos, né, que vão colocar como é que é uma mãe, o termo que você usou da competição de mães lá, o Mãezímetro. enzímetro. E aí vamos colocar o mãezímetro de um modo que quanto mais incomodada você fica com os pitacos, mais mãe você é. Né? E às vezes me parece que não é bem disso que se trata, né? Que talvez a gente possa sair um pouco desse lugar de achar que a outra, que o outro está me destituindo quanto mãe, e escutar às vezes só um discurso fora, porque uma das coisas que eu acho que é muito importante no trabalho que você faz, Cris, e que é uma coisa que eu me proponho também a fazer algo em torno disso, de simplesmente furar esses discursos. Não precisa isso ser dominância, não precisa todo mundo falar de desmame, não precisa. Mas assim, é que tem alguma coisa que faça furo nisso, né? Porque até então parece que não tem, né? Agora começa alguns, mas é muito pouco ainda. Né? E esse discurso maciço, então, dessa mãe que passa que primeiro abandona no choro, né? E é disso que se trata, né? Não se pensa em vínculo, a criança vai lá, fica com a ama de leite, volta depois, sei lá quanto tempo, quando já não dá mais trabalho para a mãe. Passa disso para um lugar, então, em que a mãe desiste da vida e fica lá, né, servindo a essa criança, padecendo no paraíso, como o pessoal gosta de falar bastante, até que a criança, por conta própria, porque assim, se você for uma boa mãe, vai acontecer esse momento, né, essa ideia que se vende. Se você for uma boa mãe, você dá tudo de si e, consequentemente, vai acontecer esse momento dessa independência da criança e até lá você aguenta, né? E aí, depois a criança vai ficar bem independente. E é uma desconstrução, inclusive, histórica, né? Se a gente vai ver, por exemplo, as amas de leite, né? As mulheres negras que eram obrigadas a não amamentar os seus próprios filhos para amamentar o filho do senhorzinho. Aí, a política higienista começou a pensar assim, não, o que acontecia? Essas
mulheres, essas escravas, viviam nas senzalas, tinham muito mais tuberculose, muito mais doença infecto-contagiosa, só que elas amamentavam os bebês da alta sociedade, elas passavam essas doenças que elas não tinham acesso à saúde, aí começaram a achar que era o leite delas que era ruim. Então a gente sai da ama de leite para a ama seca, que é a babá. Então a babá criava, né, cuidava, etc, e vinha para a mãe para mamar. Mas quem cuidava era a babá, e a gente teve a cultura da babá, e a gente ainda tem a cultura da babá ainda muito imbuída na nossa sociedade, né, e de mais mulheres. E aí a gente poderia ir, seria legal uma live com uma socióloga para falar sobre o papel da mulher, né, dentro dessa opressão, etc. Mas vamos dizer que as crianças, elas eram criadas por muita gente, por muitas mulheres, quer isso tenha sido uma construção racista, machista, mas era muita gente. Ai, mas é que a tua avó deu conta de 6. Gente, o 6º chorava. Porque ela estava dando banho no primeiro, ela não tinha medo do choro. A criança chorava e todo mundo se criava, e o mais velho de 6 anos dava colo pro recém-nascido. Agora, o menino de 6 anos, se nasce uma irmãzinha, não pega, tu vai deixar cair, porque é só uma pessoa, ela tem que dar conta de tudo. Antes ela, tipo, de 6 vai ajudar, entendeu? Então a gente tá sozinha. E aí virou essa demonização dos pitacos, porque antes era pitaco para tanto lado, era tanto pitaco, que a pessoa não se preocupava com pitaco, porque ela não tinha nem tempo. Agora é uma mãe, uma avó, né? É um para um, acaba ficando aquilo tendo um volume tão alto, e a gente tá perdendo a capacidade de ouvir esse pitaco do ponto de vista da empatia, de achar que isso vai cuidar. Por exemplo, o meu mais velho soluçava pra caramba. Soluçava o tempo todo. Meu pai vivia botando chumaço de lã na testa do guri. Que troço que me irritava, mas fazia tão bem pro meu pai. Fazia bem pro meu pai. Pro meu filho não fazia diferença nenhuma. Me irritava. Eu ficava pensando, mas por que me irrita, gente? Não sou eu que tô catando lã. Ele não me mandava pegar lã, ele não me dizia, filha, vai pegar lã pro teu filho. Ele ia lá e pegava uma bolinha de lã e botava na testa do guri. Até eu entender que aquilo era bem para ele, como fazia bem pro avô se sentir fazendo alguma coisa. E as pessoas estão muito assim. A avó chega e diz, eu vou fazer canjica. Mãe, pra que canjica? Canjica não dá leite. Aí vou eu lá e digo, canjica é tão bom, uma comida tão nutritiva. Mas dá leite, claro que dá, tu vai estar bem nutrida, alguém vai estar cozinhando pra ti, tu não vai ter que estar cozinhando. Isso dá leite. Sim. Não estar cansada dá leite. Isso. Né? Isso mesmo, acho bem importante isso que você está falando, Cris, porque um termo comum agora é o do negócio da medicina baseada em evidências, né? E essa medicina baseada em evidências, ela é um pulinho para uma interpretação equivocada disso, entender que nós somos mamíferos. Somos mamíferos. E nós respondemos fisiologicamente e só fisiologicamente. E todo o entorno afetivo e de linguagem, e de desejo, e de sexualidade, e de prazer, fica fora disso quando isso é o que dá sustentação para a fisiologia, né? Claro, total, né? E a gente se coloca nesse lugar aí mamiferal para justificar um monte de coisas, né? Quando, na verdade, a gente rasga um monte de... Pô, eu sou bióloga, né? Aliás, os biólogos estão em alta agora por causa do Átila Yamarino, maravilhoso, que falou as melhores coisas sobre o Covid, um biólogo. Mas como biólogo, eu preciso dizer que o que nos difere de outras espécies de mamíferos é a nossa capacidade da cultura. E no momento que a gente entende o conceito de natureza, a natureza é aquilo que não foi manipulado pelo homem, o próprio homem já está fora da natureza. Afinal, tudo nosso é uma manipulação nossa. Perfeito. Linguagem, vestimenta. Pronto, acabou. A amamentação está muito mais no campo da sociologia, da psicologia, porque, cara, hoje em dia, mãe adotiva consegue amamentar, a gente força a produção de leite, a gente consegue forçar a produção de leite em outra mãe em casais homoafetivos. Tem mães trans, mulheres trans,
que conseguiram amamentar, já tem relato, ou seja, a gente consegue forçar uma produção de leite. Uhum. Né? Então, o leite materno, ele pode existir na base da forçação, mas a constituição do que é este leite, né, do ser mamífero, ele é muito mais de um campo que não é o puramente biológico do que o campo da pura produção, capacidade de produção de gotas de leite. Cris, o Instagram vai derrubar a gente. Então eu quero te Meu agradecer Deus. infinitamente e dizer que concluí com isso, que a pergunta, o que tem quando não tem leite, tem um monte de coisa. Pode ter um monte de coisa. Mas quando só tem leite é que é o problema.